Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Naqueles tempos, estava António Raminhos no duche, quando lhe apareceu a sua mãe e disse: tomai o gel duche e lavai, pois esses sovacos estão imundos. Palavra da salvação. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Somos Todos Malucos. Foi uma passagem do meu livro Somos Todos Estranhos. Por acaso é mentira, não está aqui escrito. Inventei agora. Porque o livro é estranho, o próprio livro é estranho, mas também não é assim tanto. Vai a caminho da terceira edição, este é o da segunda edição. Muito obrigado pelo feedback que têm sempre enviado ou nas redes sociais ou até nos comentários aqui no YouTube, para quem está a ver isto no YouTube, por mail. O livro continua à venda e é muito agradável saber que continua a chegar a muita gente. Quanto a este podcast, também vamos na terceira temporada com uma pessoa que eu já era para ter trazido há mais tempo, com quem já conversei há muito tempo num outro projeto. De seu nome, o projeto, como é que se chamava? É uma boa pergunta. Malamados. Malamados. Os Malamados. Era também um podcast sobre profissões malamadas. E ele tem uma profissão que acaba por ser um bocadinho malamada. Porque quem é este jovem? É o André Maravilha. Obrigado, André, por teres vindo. Obrigado. O André é enfermeiro, tive que escrever, enfermeiro especialista em saúde mental. No entanto, trabalha com crianças e jovens num ambiente em pedopsiquiatria, certo? E era uma profissão, na altura nós falámos, era uma profissão mal amada. Exatamente. E continua a ser, por duas razões. Primeiro, a primeira profissão mal amada é ser enfermeiro. Não mal amada da perspectiva da pessoa que o pratica, mas pela sociedade, não é? Ainda hoje vinha a ouvir falar, por causa a tua bastonária, a minha amiga, Ana Cavaco, por causa de todas as questões que continuam a não ser resolvidas na tua área. E depois mal amado porque também está em pedopsiquiatria. Portanto, trabalha em saúde mental. Duas coisas muito específicas. Sim. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre a saúde mental na malta nova. Isto porquê? Porque uma pesquisa rápida pela net que eu fiz, e um gajo fica logo animado em ser adolescente. Nos dias de hoje. Então as notícias diziam assim: pandemia piorou a saúde mental nos adolescentes, diz estudo. Uso de redes sociais tem relação com efeitos negativos na saúde mental de jovens. Cientistas britânicos concluíram que adolescentes que usam mais os médias sociais sentem-se mais insatisfeitos com a vida. Outra, 60% dos adolescentes têm ansiedade e depressão, diz estudo da Unicef. Tu que trabalhas então nesta área e que também dás aulas, dás aulas a putos que idade? Tanto a enfermeiros, ou neste caso a futuros enfermeiros, como também a jovens mais pequenos do secundário. Portanto, entre os 15 e os 18. Sim, por aí. Tu que estás muito presente no teu dia-a-dia com estas malta, isto é verdade? Olha, vamos fazer aquela nota introdutória, não é? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui. Não, nada disso. Porque há vários pontos desta tua introdução que colocaste que nos leva a falar destes jovens. Primeiro, esta questão dos mal-amados, que é um projeto muito antigo, muito antes da pandemia e muito antes da saúde mental estar na moda, não é? De falarmos tão abertamente sobre isto. Felizmente que ainda chegamos aqui a 2022 ainda com muito trabalho pela frente, mas com já grandes evoluções. Eu acho que por momentos senti-me que tu estavas naqueles breaking news a dizer todos os dramas e horrores sim. Que são factuais, não é? Que tu próprio enunciaste o conjunto de estudos e quer a nível internacional, quer a nível nacional, o que se vê verdadeiramente são jovens tendencialmente com maior grau de ansiedade, tendencialmente mais tristes, e que nos interrogamos ainda muito de onde é que isto vem, não é? Esta tristeza, esta ansiedade, esta indefinição em relação à vida, mas se calhar uma pesquisa rápida ou um olhar rápido pelo nosso mundo hoje em dia, se calhar explica-nos muita coisa do porquê, não é? Desta interrogação do o que é que vai acontecer amanhã. Acho que os últimos 3 anos falam-nos um bocadinho sobre isto. Sim, mas ao mesmo tempo
Ao mesmo tempo, se calhar, sim, mas isso teria que ser trabalhado, no sentido em que a indefinição também podia ser libertadora. Sim, mas... Não é? É aquela coisa, ok, eu não controlo nada, portanto vou tentar aproveitar o melhor daquilo que eu controlo. Mas uma das coisas engraçadas, quer nos jovens em crescimento, não é? A deixarem de viver no mundo da fantasia, do Peter Pan, do mundo mágico, e a passarem tendencialmente a ser adultos, e quer também os seus pais, os adultos, é que por momentos vivemos muito nesta necessidade de, ora, eu estou muito bem neste conforto, eu preciso de algo novo na minha vida, algo desafiante. Mas tendencialmente o ser humano é um ser humano muito rotineiro, não é? Nós gostamos muito desta procura de agora vou à procura de algo novo, algo libertador e algo que muda a rotina. Mas mudar a rotina implica mudar 1500 coisas e tendencialmente o ser humano tem medo do novo. Sim. E acho que estes últimos anos de alguma maneira nos explicam isto, que é: estou farto da escola, um exemplo concreto, estou farto do ambiente escolar, estou farto de ir às aulas, estou farto dos setores, não é? No momento em que mudas para telescola, em jovens digitais, em que a rotina muda tendencialmente, aquilo gera-se ali uma ansiedade, que eu já lhe chamo uma ansiedade natural, que todos nós temos da mudança, e que muitos disseram assim, não, se calhar o que eu estava bem era na escola. Ou seja, as mudanças de contexto tendencialmente nos fazem recordar até onde é que eu estava bem no anterior. Acaba a pandemia, começa o momento da guerra. Então se calhar quase naquele meio humorístico, até eu estava bem na pandemia, se calhar a pandemia era melhor que a guerra. Sim. Ou seja, estas principalmente mudanças... se estiveres na Ucrânia, infelizmente. Ou seja, nós vivemos muito na dificuldade. Primeiro, como tu já falaste, inúmeras na insatisfação. Sim, somos eternos insatisfeitos, mas ao mesmo tempo eternos insatisfeitos. Já dizia variações, não é? Sim, eternos insatisfeitos, mas a adorar uma rotina, sabes? Gostamos muito de mudar, mas só um bocadinho, ou só o meu bocadinho, porque se mudarmos tudo, isto desequilibra. O ser humano é muito de equilíbrio. Sim. Por alguma razão, o conjunto de órgãos aqui dentro funciona de uma maneira, por alguma razão, o cérebro, o comandante-general de tudo isto, gosta de um determinado padrão. Depois, consoante a pessoa, a sua carga genética, o seu meio ambiental, tendencialmente forma-se de umas maneiras. Por isso é que gostamos mais de umas pessoas do que de outras. Agora, explicar isto aos jovens, não é? Sim, falar isto com os jovens. Tu trabalhas em ambiente hospitalar, não é? Sim, trabalho em ambiente hospitalar e também em ambiente comunitário. E se eu te disser que ao longo de 13 anos, não é, quem acompanha, como nós profissionais desta área, os jovens e os motivos, por exemplo, que levavam um jovem a recorrer a um serviço de saúde mental, e já não entramos aqui no mundo do estigma e da dificuldade que era recorrer a estes serviços, mas olhando para os motivos, estas coisas escalaram de uma maneira... Então qual é que era o motivo? Não era, obviamente há vários, mas são os mais comuns. Mas só para teres uma ideia, há 13 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, estamos a falar que na zona de Lisboa existia um único internamento chamamos-lhe 10 camas ou 10 vagas de internamento, não é? Em que eu, quando comecei a trabalhar, tinha um conjunto de jovens que essencialmente o que é que aparecia? As questões das perturbações do comportamento, ou seja, aqueles miúdos que tendencialmente tinham um comportamento menos normal ou menos adequado num contexto escolar e que o limite era tal que os pais tinham esta necessidade de internamento, ou por exemplo as jovens do comportamento alimentar. De um momento para o outro nós escalámos de tal maneira, não é? Em termos de trabalho com estes jovens, de perceber melhor como é que eles funcionam, que hoje em dia o que é que tu falas mais? Ou o que é que aparece mais? Jovens numa verdadeira angústia, jovens num grande sofrimento, em que as questões, por exemplo, do suicídio, não é, passaram a estar na ordem do dia. Não é? As questões dos comportamentos autolesivos era algo que nunca se falava, ou praticamente não se falava há 13 anos atrás. E será que não existiam, ou existiam e não havia tanta liberdade para falar deles? Claro que sim, sem dúvida. Agora, há mais liberdade, a liberdade se calhar sempre houve, se calhar não houve foi tanto esta procura de ajuda, ou mesmo a normalização dos comportamentos. Há 13 anos atrás não é assim há tanto tempo. Há 20 anos atrás, ou mesmo no teu tempo, não é? Nos 80s, é? Falar disto era falar de, olha, põe-te bem. É? Hoje em dia estamos noutra fase, que é, ok, eu estou a necessitar de
perceber estes jovens e o seu funcionamento e porque é que isto acontece. Que sofrimento é este? Que angústia é esta? O que é que mudou tão radicalmente no funcionamento, quer dos jovens, quer também do meio social, para nos levar a tendencialmente aumento dos casos de ansiedade, aumento dos casos de sofrimento mental, ou os jovens cada vez mais a pensar não nas questões da morte, mas em morrer. Não é? Parece que ainda é um assunto muito, muito pesado, mas acontece verdadeiramente. E como é que os próprios... E tu estás a falar de malta que idade? Estamos a falar essencialmente de adolescentes. Por volta dos 16? Sim. Okay. E como é que eles próprios lidam com as suas questões? Eles vão lá por quê? Por iniciativa deles ou dos pais? Ou conjunto? É aquela frase do último tempo que a pandemia ajudou-nos muito. Não é? Há uma colega nossa que falou disto há pouco tempo, psiquiatra, a Inês, que disse a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu à saúde mental. Entre aspas, obviamente. Porquê? Porque nunca se falou tanto de saúde mental como nos últimos 3 anos. Sim. Isto é factual. E isto ajudou a abrir muitas portas. Ou seja, a dar verdadeiramente significado a estes jovens, dizer assim, eu tenho que tomar a liberdade de procurar ajuda. A ajuda às vezes começa na conversa dos pais, começa na conversa com os amigos, mas tem-se verificado que isso é muito pouco para eles. Não é? E quando eles têm esta noção, e tendencialmente temos tido mais esta noção, e eles têm tido mais esta noção, tem sido mais facilitadora a procura de ajuda. Os pais estão mais alerta no meio caótico que isto deu nos últimos 3 anos. Ajudou uma coisa que é os pais literalmente a darem doidos com filhos em casa, mas nunca houve tanto tempo a olhar para os filhos como agora. Pois é verdade. Isto acaba por ser um bocadinho paradoxal, não é? Estou doido com os meus filhos em casa, já não os aguento. Mas estou a ver coisas que nunca vi. E a conversar de uma forma como nunca conversei. Mas ter consciência, se calhar, de atitudes que eles tinham, Sim. e de problemas, não é? Eu acho que a pandemia, tu estavas a dizer que sim, que foi o melhor que aconteceu à saúde mental por ter, se calhar, normalizado um bocadinho mais o tema, mas se calhar também de outra maneira, um bocadinho mais agressiva. Foi, se calhar, esse pormenor que putos e pais que já lidavam com sinais de ansiedade ou distúrbios, mas como a vida era mais ou menos tranquila, aquilo estava ali arrumadinho num canto e a pandemia, veio trazer isso tudo ao de cima, o que obrigou a malta, tem que procurar ajuda. Uma das coisas muito importantes nas questões da saúde mental é deixarmos bem claro, meus amigos, ansiedade todos temos, claro. Tristeza todos temos. Quando é que isto se torna... patológico. Patológico, exato. Quando é que isto se torna uma necessidade de ajuda? É quando foge ao padrão normal. Ou seja, ansiedade de fazer testes, se calhar se formos a ver uma taxa de alunos, estamos a falar aqui, maior parte, 80% dos alunos podem ter ansiedade de fazer testes, a não ser aqueles que estão-se literalmente a borrifar para a escola. Estou a cagar para os testes. E dizem, ok, pronto, isto é fazer ou não fazer é igual. Mas tendencialmente todos temos. Isto é o normal. Sim. E viver um evento de perda de um familiar, de mudança de vida, de mudança de rotina, pode causar tristeza, que é diferente de depressão. A ansiedade só se torna verdadeiramente um diagnóstico e um motivo de intervenção quando faz, de alguma maneira, mudança na vida da pessoa, quando causa transtorno, quando este jovem deixa de ir à escola, porque a ansiedade é tal que não consegue ir à escola, isso sim torna-se patológico, não é? Quando a tristeza é arrastada, não é? Quando a tristeza é arrastada no tempo, quando há a diminuição do rendimento escolar, isto é a mudança do padrão. Portanto, aqui sim se procura ajuda. Portanto, é isto que temos que olhar e dizer. Esta intervenção é cada vez mais necessária, mas também é necessário balizar o que é o normal, não é? Como tu dizes muitas vezes, o que é o normal e o que é necessário intervir. Porque senão chegamos ao ponto de agora toda a gente tem ansiedade e diz da boca para fora. Mas isso é como os putos no Twitter, não é? Sim. Oh my God, estou tão anxious. Sim, a minha OCD. Oh my God, a minha OCD está mesmo bem high hoje. Exato. Antes desta gravação, ontem vi um post muito, muito curioso de uma página de Instagram que é o Let's Talk About Mental Health, que é uma página internacional, não sei se é dos Estados Unidos ou de Inglaterra, e que transforma essa linguagem toda
ok, eu estou triste, que é diferente de estar deprimido. Eu tenho um tipo de pensamento não mais obsessivo, mas gosto de ter as coisas arrumadas, que é diferente de ter uma POC. Claro. É isto que temos É de quando se distinguir. começa a tornar limitadora, não é? Quando se quando começa a colocar em causa outras atividades da tua vida, Nem mais. aí começa eu sei por experiência própria, como é óbvio. Vozes na cabeça, todos temos. Temos a Olha nossa agora, voz da consciência. tem 10 vozes na minha cabeça. Pronto. Que é diferente de esquizofrenia, que é diferente Sim. de ter um surto psicótico. É isto que temos de discernir e é isto que temos também a falar com os jovens, para também não entrarmos nesta lógica de tudo é patológico. Não é tudo é patológico. Eu acho, por exemplo, estávamos a falar da malta mais nova, adolescente, e eu vi isso no Twitter, do pessoal dizer, oh my God, a minha OCD, tipo, isso vai mexer na minha OCD. E eu penso assim, ok, eu sei o que é ter uma perturbação obsessiva-compulsiva e eu não falo disso com alegria. Já está Posso tão brincar, banal. posso brincar, mas não brinco desta maneira, não é normalizar nesse sentido como se fosse uma cena cool. Sim. Ou estar o deprimido uma cena cool. Mas não. tu ouves os nossos altos Não é cool. representantes em debates parlamentares, se calhar tu não, eu vou deixar aquilo uma seca e se calhar metade da população. Pronto, acho que é importante e acho que faz sentido à sociedade também assistir para se informar. Tu ouves muitas vezes, Sr. Deputado, você está com um discurso esquizofrénico. Sim, não se apresenta, você está com um discurso perfeitamente autista. O Gustavo Jesus é que veio cá, o psiquiatra, e de vez em quando, volta e meia, até nos meus posts, agora já não cai nisso, mas cair nesse erro de, eu percebo, e não o faço por mal, tal como essas pessoas, eu acredito que não o façam por mal. Sim, mas é uma normalização. Exatamente. Não precisamos é de entrar também no extremo de, como tu sabes e bem, que é, hoje em dia, nesta banalização da saúde mental, eu não estou a dizer com isto, nós não devemos intervir com os jovens, são coisas diferentes. E aqui entra cada vez mais necessária intervenção nas escolas e na sensibilização e de trabalhar com estes miúdos. Mas, por exemplo, começa na base. Os putos quando chegam, os adolescentes e aqueles com que tu trabalhas e até aqueles com quem tu trabalhas na escola, como é que eles próprios lidam com as suas questões? Eles têm noção do que é, não têm noção, estão em negação? Sim. O que está verdadeiramente, que é uma constatação diária, é que os jovens ainda recorrem muito a serviços de limite. Como qualquer português, vai sempre um serviço de urgência. Ponto. É raro... E vão no limite. É raro o jovem ainda... A pandemia ajudou nisso em muito, apesar dos recursos serem poucos, é raro ainda o jovem que vai recorrer a um serviço de saúde mental sem ser no verdadeiro limite. Não ser aqueles mais abertos a isto que recorrem ao psicólogo. Depois tens uma baixa de recursos enormíssima. E depois tens outra coisa que é... Tu tens um sem número de disciplinas numa escola. Quantas tens sobre inteligência emocional? Nenhuma. Sobre... Tens a religião e moral. Sim. Tinhas formação cívica, não é? Sim, mas não é uma coisa muito... E o que é que tu constatas? Que é uma coisa fantástica, que é o setor de matemática faltou, portanto, na aula de formação cívica vamos substituir matemática. Não há, por exemplo, uma ação de sensibilização no início dos anos, não é? E é isso que eu tento fazer às vezes com os miúdos, que é... estamos a começar um novo ano letivo. Tu sabes quem é o teu psicólogo da escola? Uns dizem que não têm, outros dizem que sabem, mas ai de Jesus, antigamente ias ao PBX, quando caías e desfolavas todo na escola, o quê? Ir ao psicólogo? Se calhar, quem tem psicólogo, faz sentido o psicólogo aparecer no início do ano, não é? Não é aquela coisa, exato, pois malta, o gabinete está ali. Não, ele aparecer e falar com... Não, aparecer, sensibilizar, falar. O técnico de saúde mental é que tem que... Nós não podemos partir do pressuposto, não é? Que estamos lá no nosso alto gabinete e a pessoa é que tem que recorrer. Não, estes miúdos precisam de se sentir ligados. E como é que se sentem ligados? A partir do momento que tu crias esta ligação, eu estou disponível. E a partir do momento que eles sentem isto, é meio caminho andado para dizer assim, aquela pode ser a minha pessoa de referência. O meu diretor de turma, ou a professora com que eu mais gosto, pode ser a minha pessoa de referência. O meu pai, os meus amigos. Pois sim, quando há este encaminhamento, não é? Chegam, e o que é que tem muito na berra? Hoje em dia, que acaba por ser muito angustiante ouvir jovens, como eu ouço todos os dias, sem rumo,
mas sem rumo numa lógica de... Não sabem mesmo Sim, o que é a querem, vida? ou- É. Aquela pergunta básica do o que é que queres ser quando fores grande? Tu tens uma taxa enormíssima de malta que não faz mínima ideia do que é que quer ser, ou do que é que há de fazer, ou de se estará aqui amanhã. E é super aflitivo tu constatares isto. Se calhar não tanto, porque já tenho alguns anos e alguma bagagem, mas ao início fazia muita confusão. O técnico, o enfermeiro, neste caso vou falar dos enfermeiros de saúde mental, quando começam a trabalhar nesta área, levam uma mochila para casa. Já não estou a falar nas outras especialidades, porque hoje é a saúde mental, imagino. é a saúde mental que importa. Mas ouvis um discurso deste e tens que acabar um turno. É super angustiante, é super aflitivo. E não vais propriamente com um sorriso na cara e dizer assim, pronto, olha, amanhã continuamos a conversa, até amanhã que eu tenho que passar o turno. Aí tu ficas, então, se calhar não te sentes tão angustiado porque o miúdo vai ter acompanhamento 24 horas no internamento. Mas como é que reage um psicólogo quando o miúdo sai do gabinete com estas ideias? Como é que reage um enfermeiro que faz grupos terapêuticos, por exemplo, nas nossas áreas de dia, e que os miúdos têm este discurso? Como é que é? Não sei, Agora, diz-me tu. Exato, não. Sei lá eu. Mas é que Eu só estou aqui. Eu só vim fazer perguntas. Exato. E na verdade eu questiono, porque muitas das pessoas hoje em dia ainda olham para os senhores da saúde mental e para os senhores que cuidam da saúde mental dos outros como alguém que, você está ali, faz as perguntas e sente-se completamente tranquilo. E nós levamos com estas angústias. E levar com estas angústias com miúdos de 15 anos levam-te a perguntar para onde é que a sociedade vai. E levam-te a questionar e dizer assim, o que é que se passa no mundo para estes miúdos sentirem isto? Como é que não há aqui algo mais iluminado? Como é que os miúdos não estão mais resilientes? Depois começas a escavar e começas a ver que o ambiente familiar muitas vezes é destruturado. Os pais não sabem o que é que eles estão a fazer. Sim. Então, no nosso tempo... Muitas vezes... Sim, no nosso tempo tu estavas a falar dos psicólogos e eu estava a lembrar. O psicólogo na minha escola era a contínua. Que era a quem nós íamos fazer queixas e dizer, eu não sei quantas não gostam. E a taxa de divórcios, Raminhos, no nosso tempo? Não havia. Quem tinha pais divorciados era tipo, uau, agora hoje em dia é o contrário. Sim. O quê? Os teus pais ainda estão juntos? Pelo amor de Deus. Sim. Portanto, mudou-se aqui uma volta aqui de 180 graus, né, em que os miúdos têm muito pouco tempo com os pais, têm muito pouco tempo para socializar sem ser likes e Instagrams e tudo mais, vivem num mundo completamente virtual e depois quando constatam que na verdade o mundo real é este, é isto, não tem assim tanta piada. Já vou voltar para o Fortnite. Sim. Pois nós temos que fazer o trabalho inverso, que é, porque acreditamos verdadeiramente nisto, que é como é que colocamos estes miúdos a olharem numa perspectiva positiva da vida, independentemente dos desafios. Ainda agora há pouco tempo, enfermeira, estamos ainda agora a sair de uma pandemia e agora estamos na guerra. Como é que eu vou pensar no meu futuro se amanhã o Putin lança aqui uma bomba e rebenta com isto tudo? E eu vou dizer assim, não penses nisso? Eu vou dizer assim, isso é muito pouco provável. Não, mas o que é que eu diria? Eu diria, está bem, mas enquanto ele não lança, há muita coisa a acontecer. Ou para fazer. Primeiro de tudo, aceitar isto. Aceitar que esta angústia existe. Aceitar que esta dúvida existe. Sim, eu percebo aquilo que dizes. Mas no entretanto, tal como tu estás a dizer e bem, o que é que tu podes fazer? Porque se estiveres à espera, as coisas não vão acontecer. E não é só isso, vai continuar fechado naquela bolha. Sim. Mas Opa, é mas um nós trabalho... tu não tinhas, eu lembro-me, quando era adolescente, ter os meus desgostos. E de gostar de ouvir Guns N' Roses, o November Rain, quando uma gaja de quem eu gostava, ela não gostava de mim, e eu e ficava na cama. Não, passa já na parte, se quiseres tirar o papel de André Enfermeiro, eu era daqueles do Só Te Vejo Como Amigo, portanto acho que passamos já aí essa parte toda. Eu lembro-me de ter esta angústia e percebo uma coisa, por exemplo, e ainda há pouco tempo eu falei disto à minha mulher, eu fantasiava, o que eu queria era ir-me embora, eu queria me ir embora de Portugal. Às vezes na TVI dava aqueles filmes de madrugada do gajo que vive numa cidade remota nos Estados Unidos e que se torna xerife e depois aparece a ex-namorada que não sei o quê. E eu via-me assim, eu quero fazer isto, eu quero ir para fora de Portugal, ir para onde ninguém me conheça e ficar lá. E eu percebo que isto se calhar
é uma fase normal dos adolescentes, mas já havia aqui outras coisas envolvidas. Não digo uma depressão, mas havia aqui qualquer coisa residual. Sabes? Porque eu, quando comecei a namorar, isto mudou a minha vida. Ou seja, eu quando comecei a namorar, fiquei naquela, ok, mas se esta área agora está boa, onde é que eu tive que descompensar do outro lado? Sim. Ou seja, havia já aqui qualquer coisa. E se olhares, hoje em dia, são poucas as relações que se mantêm ao longo do tempo. Não é? Estas relações dos jovens hoje em dia são coisas muito rápidas, muito fugazes. Não quero dizer que no nosso tempo também não existissem isto, mas são coisas muito despegadas. Eu hoje olho para trás, não é? Com os conhecimentos técnicos que tenho, consigo olhar essencialmente para a minha turma do básico e do secundário e identificar as pessoas que tendencialmente podiam evoluir para uma depressão, as pessoas que podiam evoluir para uma perturbação de comportamento alimentar, as pessoas que tinham dificuldade nas questões de identidade de género, que hoje em dia até já está muito, não diria banalizado, mas muito mais fácil de se conversar, não é? E se calhar eu estive ali numa turma de 27, se calhar 8 miúdos ou 8 colegas em verdadeira angústia. Achas que se falava disto? Não. Achas que se falava de bullying? Achas que se Não, falava desculpa. Na minha do escola, gordinho? bullying era quarta-feira. Pronto. Não, mas é isto, ou seja... Eu lembro-me de fugir, de ter dias que eu tinha que sair da escola por um muro. Sim. Eu e outra malta, porque sabíamos que íamos ser assaltados à saída. Tantas vezes, não é? Eu não vivi propriamente numa terra, não é? Na margem sul, não vivi propriamente num bairro muito favorecido em termos de vandalismo, de assaltos, e sim, ia muitas vezes para a escola com medo, não é? Os meus amigos que tiverem a ouvir isto sabem exatamente que ainda hoje conversamos isto em conversas do WhatsApp. Não é? Olha, lá vai o Maravilha, já vai cheio de medo, vai dar uma volta para ir para a escola em 30 minutos quando podia fazer o caminho 10. Está bem, mas o caminho 10 era uma grande probabilidade de ser assaltado. Portanto, ou seja, tudo isto... estas histórias e esta forma como tu vais criando a tua cabeça no sentido saudável, não é? E às vezes digo, agora destas conversas mais, já somos adultos, o facto de brincarmos com isto do nosso passado é o que nos vai dando alguma saúde mental para o nosso futuro, não é? Quando nós temos esta capacidade de brincar aquilo que tu fazes, não é? Sim. Este próprio processo introspectivo que tu fazes da tua doença, do teu eu, ajuda-te no teu dia-a-dia. E o que eu sinto nos miúdos e também nos pais é um vazio de e agora? É que eu também já não consigo mais. Eu sei que o meu filho está muito angustiado, mas eu trabalho 12 horas por dia para sustentar uma família. Eu tenho que trabalhar, tenho que sair de casa às 6 da manhã. Eu tenho muito pouco tempo com o meu filho. Não é? E como é que tu... Os próprios pais lidam com o estigma da saúde mental nos filhos? Ignoram? Não é? Ignoram ou tipo não querem ver o que se está a passar? Eu acho que não ignoram. Eu acho que já não há o estigma. Eu acho que há o peso da falha. Ok. Ou seja... Mas isso é a primeira coisa que acredito que tens que fazer, é dizer que a culpa também não é deles. Nem mais. Não é de ânimo leve que tu aceitas um jovem num internamento com os pais a dizer eu já não sabia o que é que havia de fazer. E a primeira coisa que tu tens de dizer é, a partir daqui você fez o melhor possível. Fez o melhor que podia ter feito com o seu filho. Mas não seja porque veio pedir ajuda. Não é? Porque há um peso enorme dizer assim, tu, miúdos, tem uma diarreia. Então, vou lá controlar isto, vamos ao pediatra. Agora o miúdo está com uma bronquiolite. E tu sabes que há especialistas. Agora, na parte comportamental... Ele não sai do quarto. Historicamente, tu tens pais e mães... Refila com toda a gente. Claro, historicamente, tu tens pais e mães que deviam controlar isto. Não é? E que, na verdade, não precisam de controlar. O controle tem que ser substituído por uma supervisão. Não é? Por isso é que há o pai fixe, mas ao mesmo tempo com esta capacidade de estabelecer limite. Eu sei que isto é muito ténue e parece muito, muito abstrato, mas sim, quando tu tens este equilíbrio de o meu pai é porreiro, é o que eu procuro fazer mais ou menos, sim. Mas tu sabes essencialmente qual é que é o limite, e não é um limite numa lógica de eu sou mauzão e não te deixo fazer, é fazer junto com o teu filho, neste caso com as tuas filhas, perceber, olha, faz-te sentido isto que aconteceu? Não. Pronto. Então, se calhar, para a próxima, não fazemos desta maneira. Agora, se me disseres assim, acontece isto todos os dias? Claro que não, não é?
Nós não somos terapeutas dos nossos filhos. Os meus pais sabiam lá as angústias que eu passava na cabeça. Claro. E tu próprio não sabes. E muitas vezes... Sim, eu próprio não sabia lidar com aquilo. Sim. Obviamente. E tu próprio ainda não os consegues lidar totalmente com as tuas filhas. Sabes que a tua filha ou as tuas filhas têm um padrão, sabes que as tuas filhas têm um padrão contigo, têm um padrão com a Catarina e têm um padrão com o Raminhos e com a Catarina juntos. Portanto, isto é a dança da vida, é a dança das relações. Nós temos que andar sempre a dançar. Não é uma coisa estanque, é uma coisa de progresso, de crescimento. Eu vejo isso com a minha filha, não é? O desafio de 3 meses não é o desafio de 1 ano, não é o desafio de 3 anos. No outro dia chega-me a casa e começa-me a cantar tipo, a música da Cinderela, do Carlos Paião. Epá, eu e a mãe a fazermos o jantar e eu dizer assim, espera aí, esta música nunca passou cá em casa. Então a miúda ouviu isto na creche. E o que é que tu fazes? Vais fazer uma grande surpresa? Não assim, olha filha, isto é esta, não vê lá se não é esta música. E pus no Spotify. Pá, foi uma dança lá em casa. Fim de jantar, pegar na miúda, brincar. É isto que devia ser o padrão. Mas nem sempre o André também faz isto. E aí sim, deixa lá, vou-te já dizer que vais cometer muitos erros. Mas não tenho dúvida nenhuma. Mas eu posso dizer que a semana passada quase tive necessidade de fazer uma catarse porque tive um momento da minha filha, não sou minimamente apologista das palmadas, mas tive um momento da minha filha em que levantei a voz e que eu próprio senti assim, pá André, o que é que estás a fazer? Sabe? Isto não é esquizofrenia, isto são as vozes da nossa consciência. O que é que estás a fazer com a miúda? Não é? Porquê? Mas aí também já estás a entrar no registro de culpa. Mas claro, mas esta culpa, certo, quando esta culpa depois é reparada, não é? É preciso que depois haja um movimento de reparação, porque culpa é inevitável que não tenhas. A primeira coisa, enquanto pai, e eu não sei como é que vai ser na adolescência, mas acredito que seja complicado. E aqui já estamos a fazer um switch, já estamos a sair do papel de enfermeiro para o papel de pai. Sim, mas eu acho que a principal questão vai ser o eliminar a culpa e ser pragmático. Sim. No sentido, eu vou-me exaltar ou vou fazer algo que não vou gostar e perceber, ok, fiz, está feito. Devia ter feito, não fiz. Mas foi a maneira como eu consegui lidar nesta situação. Sim. Tomar consciência do que fiz e bola para a frente. Sim. É este pragmatismo e esta, de alguma maneira, frieza que é muito dura. E que tira o peso da mochila da culpa. Tira, mas ao mesmo tempo é sim, porque a culpa também já vem de trás. A culpa já vem da tua infância, já vem da tua própria relação com os teus pais. Não é? E eu acho que o que tu estavas a dizer isso de... mesmo há muitos pais hoje em dia, e eu vejo isso também de pais que têm filhos com perturbações obsessivo-compulsivas, que às vezes falam comigo, e eu percebo que há um sentimento de culpa muitas vezes dos pais. Claro. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é isso: não tenho culpa de nada, mas eu não soube lidar com isto, mas eu não sabia, mas eu não sei o quê, e se calhar foi por eu ter tratado mal assim. Epá, sim. Quando tu descreves as doenças do foro mental ou a psicopatologia, tens de ter sempre isto em conta e explicar aos pais. Há tendencialmente uma carga genética, mas há muito uma carga ambiental. Ou seja, as perturbações de comportamento alimentar, as perturbações obsessivo-compulsivas têm uma carga genética, mas tendencialmente têm um trigger ambiental. Sim. E é isto que temos de estar constantemente a devolver aos pais, que é, fez o melhor possível, o seu filho evoluiu para isto, nós vamos ajudá-lo. Mas sabes que depois também tens o reverso, que é, quanto tempo é que isto vai durar? Pois, que os pais, e isto é um trabalho muito angustiante para os pais. Porque não sabem. Tu ali tens um antibiótico 15 dias, está curado. Pois. E tu aqui não tens. Não, esquece. E tu não consegues. É como a pergunta do quanto tempo é que o meu filho vai estar internado? E eu respondo sempre da mesma forma. Isso é a última pergunta do quem quer ser milionário. Tendencialmente toda a gente falha. Porquê? Porque não há resposta. E mesmo com os mesmos motivos de internamento, o tempo de internamento é diferente, porque a resposta é diferente, o trabalho com a família é diferente. Mas é isto que temos que ir desbravando, desmistificando, olhar. Não quero olhar para os internamentos como algo muito pesado, mas gosto muito de devolver aos pais este trabalho essencial na prevenção, olhar para os sinais. Tem 5 minutos, então olhe 5 minutos para o seu filho, olhe 5 minutos para o que é que está a acontecer. Uma das coisas que acontece é o baixo rendimento escolar,
as alterações de comportamento, perceber se isto é só uma fase da adolescência ou se há algo mais. Quando estávamos a falar desta questão do ser o pai fixe, às vezes mesmo com aquela supervisão, ser o fixe e conhecer o grupo de amigos. Não é, o teu pai é muito cool. Não, isto é quase um chique espertismo. Eu estou a ser cool, mas estou aqui a retirar o que é que está a acontecer à volta. E é isto. Isto é a supervisão de uma forma quase indireta. Quais é que tu achas que são os principais erros? E digo erros mas na realidade mas é aquilo que temos dito. Nós não sabemos fazer de outra maneira no momento da ação. Sim. Mas quais é que são os principais erros que os pais costumam fazer? É aquilo que tu Ou dizes. Desconhecimento, Sim, tu vês sim. nos pais. E tu entraste nesta palavra erro com muito cuidado, que é os pais, independentemente, tudo fizeram o melhor possível. Exato. Aconteceu o que aconteceu, não olho para aquilo como erro, olho para aquilo como uma aprendizagem e um novo momento para fazer melhor. Mas passa muito pelo tempo efetivo que se está com os filhos e o tipo de relação que se vai estabelecendo. Não precisas de mandar 50 mil mensagens por dia a perguntar o que é que estás a fazer, com quem, como. Porque isso é um controle. Mas tu consegues fazer uma supervisão de ok, o meu filho tem 15 anos, alguém vai estar à espera que o meu filho atenda uma chamada a dizer pai ou mãe? Não vai, porquê? Porque vai estar com os colegas vão dizer, ei, olha, o meu cota agora está-me a ligar. Ou então, o que é que tu fazes? Filho, está tudo bem? Mensagem do WhatsApp. E ele responde, ok. Como é que está a correr o teu dia? Quando chegares a casa, manda só uma mensagem ao pai a dizer que chegaste. Pronto. E não precisas, são 3h30, ele já devia estar em casa. Ele não mandou mensagem. Se calhar naquele dia não mandou. Chegas, olha, não leves a mal. Em vez de chegar e dizer, pelo amor de Deus, não mandaste mensagem nenhuma, eu fiquei super preocupado. Podes chegar a dizer assim, olha, não leves a mal. Eu vou-te explicar porque é que o pai fica preocupado. Porque de alguma maneira são os teus primeiros passos a vir sozinho para casa. Para ti se calhar é uma evolução, para mim às vezes gera medo e gera muita angústia, e para ficarmos em equilíbrio os dois, manda só esta mensagem, só para eu ficar apaziguado e para tu também ficares bem, porque eu acredito em ti, acredito nesta tua autonomia. É como a história do pedir desculpa aos filhos. Porquê que não se pede desculpa aos filhos? Não é? Às vezes há muito esta coisa, não, eu agora tenho que ser rígido até ao fim. Não, fiz, errei, ora, vamos embora. Sim. Olha, há bocado, tenham ele 3 anos, tenham ele 18, 20 anos, peçam desculpa, não há problema nenhum. E ter, eu acho que uma coisa é curioso, que muitas vezes os pais que lidam, por exemplo, com questões os filhos lidam com questões de ansiedade ou perturbação obsessiva compulsiva. Estou a falar destas pessoas mais... Sim, são as mais sensíveis para ti. Pessoas mais sensíveis para mim, e porque me identifico. Há uma noção errada de ajudar, no sentido em que para ajudar os filhos, por exemplo, numa perturbação obsessiva ou compulsiva, imagina que um filho tem mania de lavar muitas mãos, pode entrar em 2 registros. Ou o filho começar a pedir 50 sabonetes. Sim. E os pais vão darem os 50 sabonetes porque é aquilo que ele quer, ou entrar aos gritos porque já está as toalhas todas encharcadas, ou seja o que for, e nem um nem outro são bons, porque o dar as 50 sabonetes, podemos estar a achar que estamos a tentar ajudá-lo, mas estamos a reforçar a obsessão e a compulsão. E os gritos também estamos a aumentar a ansiedade, que aumenta a obsessão e a compulsão, neste caso específico. Porque é pegando naquele exemplo que tu usaste anteriormente, que é o meu, e há muito esta imagem, o meu psicólogo na minha escola era a Contina. Da mesma forma que ainda achamos que os psicólogos dos filhos são os pais. Não, e na verdade, se há técnicos especializados e com formação nesta área, são a eles que nós temos que recorrer. Tens que quebrar várias barreiras, que é, primeiro, aceitar que isto está a acontecer. E a partir do momento em que aceitas e que não te angustias, dizes que a melhor solução é procurar ajuda. Porque tu no resto vais sempre procurar ajuda. Portanto, ali tu também tens que ir. Mesmo que seja num primeiro momento, ok, vamos lá ver se ele ainda autocontrola isto. Não é? Ver se os 50 sabonetes passam para 40, para 10, para 20. Se calhar as primeiras respostas não vão ser as mais ajustadas, mas são as possíveis. O a seguir é, ok, isto está mesmo a acontecer, eu tenho mesmo que aceitar que este processo da perturbação obsessiva ou compulsiva está a acontecer. Por exemplo, uma das coisas que passam, às vezes,
tempo até à intervenção é nas perturbações obsessivo-compulsivas, nas perturbações de comportamento alimentar, as primeiras restrições. Ok, isto é adolescência, ela está a cuidar do corpo, ela e ele. Isto também acontece aos rapazes. Até que ponto, não é? E depois o tempo passa tão rápido que tu deixas de ver que há ali uma mudança física, que há uma perda de peso e há um risco para a saúde. E tu aí, ok, se calhar temos de estar mais atentos. Okay, está a começar com isto. Há alguma coisa que te preocupa? Eu acho que as melhores coisas, para além disso, tu estás a dizer, eu vou entrar naquela chalaça, não é bem chalaça, nem é falácia, seria uma falsa questão, mas não é. Que é o melhor que os pais podem fazer, a primeira questão é essa, é realmente procurar ajuda, mesmo em caso de dúvida. Sim. Se não sabem se é comportamento ou não, a primeira coisa que eles podem fazer é eles próprios irem a um psicólogo, ou um terapeuta, ou seja o que for, porque o adolescente, a pessoa, o puto ou a miúda pode não querer ir, e se calhar a melhor é os pais irem, para eles próprios entenderem um bocadinho melhor a questão. E a melhor maneira de ajudar um filho, acho eu, é uma coisa muito simples, que é aquela questão muito romântica do amor. Mas é verdade. Sim, sim. Porque eu, do ponto de vista da pessoa que lida com essas questões, muitas vezes, se a minha mãe tivesse dado só um abraço, ou o meu pai me tivesse dado só um abraço, ou dizer eu não percebo o que estás a sentir, mas estou aqui, isso faz muito mais do que não laves as mãos, isso é uma parvoíce, ou não penses nisso. Muitas vezes, porque se estas questões muitas vezes também estão relacionadas com falta de amor próprio, não é? O que é que eu posso dar à pessoa? Sim. Um bocadinho do meu. Não é? Aliás, as questões da saúde mental não vêm no fim da infância e no início da adolescência. As questões da saúde mental vêm a partir do momento da concepção. Como é que é vivida a gravidez? Como é que é vivida a aceitação da gravidez? Como é que é vivida o parto, a relação do casal, a aceitação? Uma das coisas que nos batemos muito na primeira infância é a relação, a vinculação com mãe-bebé, a forma como se tranquiliza e como não se tranquiliza. Mas quer queiramos, quer não, Raminhos, é o que tu dizes. A tua mãe na altura fez o melhor possível. Sim, e aliás, tu já falaste disso inúmeras vezes, que é nesta coisa da desculpa e da aceitação. Sim. Eu aceito, mas não concordo com aquilo que se fez. Sim, eu mas não compreendo que a outra pessoa não tinha... Porquê? Porque chegaste a um ponto de maturidade e de compreender aquilo de outra perspectiva, não é? Zangamos-nos com os nossos pais aos 16 anos e olhamos para trás e dizemos assim, aquilo, se calhar aquela zanga foi o quê? Foi a minha tentativa de afirmação. Não é? Portanto, tudo isto é o melhor possível. A questão é, ao mesmo tempo, tu também não podes entrar numa lógica... por exemplo, que os pais procuram muitas vezes, que são os guias, né? Os manuais. Né? Diga-me uma coisa, para tratar o meu filho com bula. Para tratar a questão da ansiedade do meu filho, vir à direita, depois siga em frente. Isto não é assim. Isto é de tato, não é? Trata-se com intervenção psicoterapêutica, trata-se muitas vezes, e é necessário desmistificar isto também nos jovens, com psicofarmacologia, não é? O Gustavo, noutro episódio contigo também falou muito sobre isto, que é a necessidade de desmistificação da psicofarmacologia, mas ao mesmo tempo é muito de processo. E o processo do A não é o processo do B. A miúda com ansiedade A não responde da mesma forma que a miúda com ansiedade B. E não vale a pena. Ok, podemos ter linhas orientadoras, guias orientadores, mas não há uma bula, não vem manual de instruções. Os miúdos não nascem a dizer choro, por favor, veja se é cocó, xixi, ou simplesmente fome. Não é assim. É de tato, é de experimentação, é de tentar, é de falhar, é de voltar a tentar, é de falhar novamente. E os pais às vezes angustiam-se com isso. Sim, eu acho que as doenças, sejam elas quais forem, infelizmente, com tudo o que trazem de mal, podem ser vistas como uma oportunidade. Sim. De te aproximares. Sim. Não é? Tu tens muito isto na lógica do cancro, não é? Ou vais à procura da música do pianinho, da desgraça, do drama, ou como ainda há pouco tempo tive uma antiga colega de trabalho, de outra área, e tive mesmo a necessidade de lhe expressar isto, que é a forma como ela falava sobre o cancro. Eu dizia, tu és um exemplo aqui em casa.
A forma como tu perspectivas isto e como dás a volta, independentemente que sei que tens os teus momentos de angústia, de medo, do receio das coisas não correrem bem, a forma como ela falava, inclusivamente quase por tu, com o cancro, eu ficava tipo completamente estarrecido. E eu disse, olha, não vou dizer aqui o nome dela, mas ela sabe exatamente quem é que eu estou a dizer. Foi fantástico. E todo o processo que ela levou até à remoção, não é? Total do cancro, e mesmo o último quase diálogo que ela tem, que eu fiquei, ok, mas lá está, isto para mim, para o André fez sentido, se calhar para outras pessoas não faz sentido. Para mim não faz sentido haver crónicas criminais antes do almoço, mas pronto, não sei como é que isso é possível. Mas porque há pessoas que vão ver e vão alimentar aquela angústia que lá estão e que acham que é normal porque o mundo está toda uma merda e na verdade elas também precisavam de ajuda. Quantas notícias vês de saúde mental nos jovens pela positiva? Uma. E em 10 vês uma. As outras 10 Olha, o eu tenho bullying. aqui 3 e nenhuma foi boa. Não, mas mesmo em primeira página, tirando no dia da saúde mental, vês uma. E depois o resto é bullying. Temos que prevenir o bullying. Como é que era a outra? Jovem suicida-se, temos que prevenir o suicídio. Jovem automutila-se, temos que prevenir as automutilações. Então quando é que se começa a filmar o número de projetos que já há inúmeros projetos sobre que se faz na prevenção das escolas? Até quando é que passa a haver uma disciplina para os jovens fazerem a verdadeira partilha? Quando é que se passa a haver sinalização destes jovens? Isso era fixe. Uma aula tipo Alcoólicos Anónimos, mas não é Alcoólicos. Mas tipo, estás a ver, um grupo de partilha. Um grupo de partilha. Neste sentido, eu estou a dizer Alcoólicos Anónimos por aquele sentido que a gente vê nos filmes, a malta reunida. Onde... Mas sabes que aqui tens as duas perspectivas. Não, a gente tinha religião e moral que... Os miúdos gostam muito disto. Mas eu muitas vezes vou ouvir o lado dos professores e também compreendo. E tenho que aceitar. Porque assim, André, tenho 50 mil coisas para dar. O programa é este. Eu não tenho tempo. Opa, eu percebo. Diz lá, mas o tempo arranja-se. Não. O que eu ia dizer é... mas se ninguém se revoltar, as coisas também não mudam. Então, mas por isso é que ainda tens uma escola, tendencialmente do século XIX, com putos do século XXI. Raminhos, na nossa idade, estar 2 horas numa aula, sem estímulo de telemóvel, e tu já estavas assim na cadeira. Sim. Então vai lá pedir agora aos miúdos hoje em dia para estarem 2 horas a ouvir-te. Nunca na vida. Aliás, acho que está provado, vi um estudo aí há pouco tempo, do número de segundos em que a pessoa faz a escolha entre o próximo vídeo, por exemplo, no TikTok ou no story do Instagram. Deve ser para aí... Deixa-me adivinhar. 5 segundos. Pois, eu ia dizer 5. Portanto... Eu vejo isso pela minha pequenina quando está a ver vídeos. Next. Sim. E já nascem digitais, já fazem swipe. Né? Agora já não há swipe up, né? Agora a malta já carrega na ligação. Mas antigamente era assim. Eu sei o que é isto. Portanto... Eu acho que é assim. Então, isso é evolução. A adolescência é totalmente diferente da nossa e traz muitas coisas boas de agora, como todas trouxeram ao longo dos tempos. Sim. Mas tem que haver uma adaptação. Sim. E aliás, é pegares no príncipezinho e perguntares o que é cativar, mas adaptares aos dias de hoje. Sim. O que é isto de cativar? O que é isto de cativar os miúdos? Como é que se cativam os miúdos? Como é que eles ficam 1 hora verdadeiramente sidrados? Mas eu acho que se tu falares destes temas, e eu vejo pelas vezes que falo, e até em escolas, sim, e tu vês os putos com atenção. Mas sabes porquê? Porque lhes dás respeito. Diz-lhes respeito e tu fazes uma coisa muito importante, que é o que tendencialmente eu acho que se deveria... Faças as apresentações nu. Não, ainda não chegaste a este ponto. Acho que ainda não precisaste usar esse trunfo. Mas tendencialmente tu fazes uma coisa que é, tu não contas a tua história, tu fazes uma partilha conjunta. Tu incluis os miúdos na conversa. Tu não estás ali, já não estamos no tempo do estrado, em que o professor está a um nível acima e que debita a matéria. Hoje em dia tu tens miúdos que questionam. A sociedade evoluiu de alguma maneira. Se calhar não evoluiu da melhor forma, porque hoje em dia o excesso de informação também leva-te a opinar por tudo e um par de botas, inclusivamente temas que não te dizem respeito ou que tu minimamente não dominas. Sim. Mas tu tens que tendencialmente aceitar que estes miúdos têm um conjunto de informações que são importantes e capta-te, se calhar como uma pessoa mais especializada, dizer assim, olha,
Então eu aceito a tua resposta, mas agora pensa nisto nesta lógica, nesta perspectiva. Não é dizer, isto está errado. Está errado. Não. Onde é que você ouviu isto? Foi aqui. Então, olha, em relação a esse site, acontece isto. Andamos todos os dias num polígrafo, não é? A transformar informações que os miúdos recebem no polígrafo. Ainda hoje sobre a saúde mental e as doenças mentais, eu ando constantemente a batalhar no mas não é isto, mas não é aquilo, mas isto não foi o que apareceu no filme A, B ou C. Não. Olhem que isto, o que acontece na realidade é A, B, C, D. Portanto, é um trabalho constante, mas de aceitação dos miúdos. Não é? E é aquilo que tu fazes. E é aquilo que eu faço, ou tentamos fazer. Por isso é que tu dizes bem. Eles ali conseguem estar 1 hora de atentos. Pois sim. Agora, se tiverem matemática, ou quem diz matemática, diz química, diz história, se não envolver os miúdos na história e lhes der o porquê deles aprenderem aquilo... Então, isso pode ser uma boa técnica para os pais também, envolver os miúdos na sua própria história. Há uma coisa que eu faço que é... eu quando estou mal em casa, eu digo que estou mal. Pronto. Não vou ao fundo da questão, não é? Mas elas percebem. Sim. E porque muitas vezes é mais importante também ao mesmo tempo aquilo que não dizemos do que aquilo que dizemos. E se elas percebem que eu estou mal, mas que não racionalizo isso, vai ficar sempre ali um ambiente estranho. E eu acho que muitas vezes, exatamente do fruto das 12 horas, das pessoas que têm de trabalhar 12 horas para fazer isto e fazer aquilo, não se fala de nada, não partilham nada. E é importante que os pais percebam, e a malta nova que está a ver isto perceba, que é importante falarem com os pais, e não é no sentido de procurar uma cura, ou que eles deem as respostas de tudo, mas partilhar. Dizer, estou-me a sentir assim, eu acho que preciso de ajuda. Eu acho que eu não gosto de me sentir desta maneira, eu tenho estado mais triste. Tu não tens de ter as respostas certas, ou as respostas no momento em que o teu filho quer, ou a tua filha quer. Tu tens que... Olha, pai, sobre isto e isto e isto, achas que devo fazer blá blá blá? Sim, espera aí, ela está-me a perguntar isto com que intuito? E repara, estou a entrar aqui num papel completamente diferente de um papel terapêutico, porque eu não sou terapeuta da minha filha, mas se eu fizer o processo em conjunto com ela, de clarificar qual é a dúvida, de perceber o que é que ela me está a perguntar, de estar em conjunto com ela, se calhar diminui a angústia, estou envolvido no processo, ela sabe que tem um suporte e que ao mesmo tempo, quando vamos a ver, ok, afinal era só isto. Pronto. As minhas já foram ao psicólogo e eu expliquei porque é que iam. Eles diziam, mas eu não gosto. Eu assim, mas eu vou-te explicar uma coisa. Eu acho que é importante tu ires, porque tu, naturalmente, tu não me vais contar tudo aquilo que sentes. Sim. E por outra razão. Porque para perceberes que muitas das coisas que eu te digo, perceberes por outra pessoa que podem ser verdade ou não. Sim. E as tuas miúdas têm 3 idades muito distintas, ou pelo menos a mais velha e a mais nova, e a forma como vão ao psicólogo e a forma de intervenção é completamente diferente. Sim, claro. Uma se calhar já tem tendencialmente uma maior capacidade, ou pelo menos está a evoluir para isso, para racionalizar algumas coisas, e outra se calhar vai ao psicólogo para brincar. E no brincar também se retira aqui um conjunto de informações importantes. Sim. A forma como se relaciona, a forma como interage, a forma como reage à frustração. Isto para dizer que não há propriamente receitas, não é? Mas acima de tudo há uma coisa que é evidente e que é um facto, que é não temos que carregar enquanto pais esta culpa associada às vezes ao sofrimento mental. Sim, às vezes pode ter a ver com a envolvência familiar. Sim, no último ano isto deu uma grande volta. Certo, mas fizemos ou não fizemos o melhor possível? Trabalhei 12 horas para manter o rendimento, se calhar financeiro, que permitiu sustentar a minha família. Se calhar tirei tempo aos meus filhos. Eles tiveram um problema com isto. Ok, então perante isto o que é que vamos fazer agora? O para trás já não dá para mudar. Os pais, eu acho que a grande parte da angústia dos pais em relação aos filhos vem do medo. Do medo de perder o filho, no sentido, por exemplo, aquele filho que quer deixar de estudar. Sim. Mas porquê que queres deixar de estudar? Há uma razão que está relacionada com um momento menos bom? Mas achas que alguém faz essas perguntas? Qual é a resposta logo? Estás a brincar comigo?
Põe-te, mas é estudar que não é mais que a tua obrigação. Eu acho, pois é verdade, mas eu, por experiência própria, prefiro 1000 vezes que que qualquer uma das minhas filhas seja caixa de supermercado, com todo o respeito para quem é caixa Sem de supermercado, dúvida. mas seja caixa de supermercado e feliz com isso. E seja a maior XPTO da caixa de supermercados. E que Pá, seja atenda... logo que seja. Não, e que atenda às pessoas com felicidade. Sim, mas que gosta daquilo que está a Claro. fazer e tenha uma vida tranquila, do que ser uma CEO de uma empresa e gastar metade do ordenado em psicoterapia. Pronto, sem dúvida. Porque E lá está. E o medo dos pais vem disso. Vem do medo de uma concepção de felicidade que é imposta, não é imposta, mas que é construída pela sociedade e pela nossa infância e por aquilo que nos foi transmitido. mas estás a ver como E é voltamos ao preciso início. muita coragem. Como é que voltamos ao início da Para tu nossa aceitares conversa? isso. Esta questão das mudanças e esta questão do padrão. Sim. Adoramos mudanças. Eu se pudesse... Minha filha pode fazer tudo. Quer sair da escola? Não! Não vais fazer tudo. Claro que não. Porque tu tens uma carga genética e cultural que é assim. Não é propriamente palas dos olhos, mas que segues um determinado padrão. E não é mau. Eu não vejo isto como algo mau. Eu acho que é importante haver padrões, haver limites e haver algo em que se balize. Não, isto era um regabof que cada um decidia por si. E para os miúdos que se formam e que crescem e com os pais e com as escolas e tudo mais, eu acho que é necessário fazer ligeiras adaptações. Tu não precisas de mudar a tua essência. Podes adaptar e dizer Eu assim, acho que olha, é já preciso- experimentou? Sim, e é sobretudo lembrar-nos enquanto pais de como éramos enquanto adolescentes. Sim. E das nossas próprias angústias e das nossas próprias revoltas. Porque depois acabamos por transformar muitas vezes nos nossos pais. E isso é preciso ter muita atenção nisso. Sim, mesmo nestas questões de ansiedade, né? Eu hoje se calhar estou aqui com outra capacidade, disponibilidade e facilidade em falar contigo. Não aconteceu isto na nossa primeira experiência conjunta em conversa. Como não Foi aconte- diferente, sim. Foi Claro, diferente. sim. Porquê? Porque não tínhamos propriamente uma relação estabelecida, como aconteceu há anos atrás, não é? Quando encravava, muitas vezes em apresentações orais em aulas. Não é? Hoje, se calhar, tenho uma facilidade, porque é alguma matéria que eu já domino e que fui tendencialmente repetindo, em fazer algo que eu acho que estou melhor e consigo fazer com uma grande naturalidade. Mas também já vivi com a ansiedade. E com o receio, e com o medo. Por tudo o que é novo, dá medo. Pois O claro. Covid, porquê é que o Covid deu tanto medo? Para além de todas Ninguém as suas sabia- ninguém sabia implicações, o que era Ora e bem. como lidar. Não é? Em definição são as dúvidas. isto é como a guerra. Sim, as O dúvidas, conflito sim, já são- existia entre a Rússia sim, e a sim. Ucrânia. A questão é, a partir do momento em que há o primeiro bombardeamento e que tu levas 24 sobre 24 horas com notícias, tu pensas assim, lá, isto está aqui perto. Porque enquanto foi no Afeganistão ou no Iraque, que está lá longe, Sim. se não temos nada a ver com isto, deixa andar, está tudo bem. Agora, quanto mais se aproxima, mais receio dá. Quanto mais se aproxima do teu eu, esta mudança, mais angústia pode gerar, mais ansiedade. Por isso é que depois entra aqui o equilíbrio. Entra o equilíbrio dos filhos, entra o equilíbrio dos pais. E aquilo que tu dizias sobre as escolas, que é pá, André, mas devia haver esta disciplina, devia. Mas, por exemplo, será que um professor de matemática, se perguntar aos alunos, e matemática sem qualquer tipo de preconceito, digo matemática como digo qualquer disciplina, se perguntar aos alunos como é que estão, não é? E perder 10 minutos, será que não ganha esses 10 minutos para todos os 45 que vai dar a aula Sim. logo a seguir? Eu acho que sim. Pode-me dizer assim, pá André, mas eles depois começam a dispersar. Mas se eles tiverem esses 10 minutos nas aulas, se calhar a vinculação àquele professor vai dizer assim, epá, eu gosto dele. Porquê? Porque ele preocupa-se da forma como nós estamos. E eu até aprendo matemática com maior empenho. Porquê? Porque ele está ligado. Agora se for, meninos, página 35, vamos começar que hoje não temos tempo. Ei, ó setor, pelo amor de Deus, a sério? É verdade. Aconteceu-me este ano. Epá, hoje, aí, ó setor, olha, por exemplo, com expulsão, isto muito rapidamente, expulsão do Bruno Carvalho da Casa dos Segredos, da Casa dos Segredos não, do Big Brother, e com a chapada do Will Smith. Eu deixei de dar 2 aulas só para clarificar sobre isto.
E como é que tu dizes assim, então mas perdeste 2 aulas? Não, não ganhei. Sabes Claro. porquê? Porque trabalhei as relações interpessoais entre aqueles miúdos, trabalhei o estigma relacionado sobre, por exemplo, as relações, trabalhei as questões das redes sociais e a forma como empolgam às vezes esses sistemas, coloquei-os a pensar, a dizer assim, isto é verdadeiramente importante na tua vida? A chapada do Will Smith? Então o que é a tua vida? Ei, olha aí, não me faça isto. Não, não, desculpa. É verdade. Se a chapada do Will Smith é tão importante que te faz andar à guerra com pessoas na plataforma eletrónica Provavelmente sem no tu Twitter. saberes quem és, o que é que se passa na nossa vida, malta? Adorei aqueles memes de chapada do Will Smith em cima e o Covid-19 já todo encarcerado lá embaixo d'água. Epá, é verdade, nós somos muito isto. Amanhã é isto, amanhã é aquilo. O que é que... E tu, mais do que ninguém, sabes do que eu estou a dizer, que é os soundbites. É impressionante. Por isso é que estás a brincar, 3 segundos é mais do que tempo para decidir que ficas com aquele vídeo ou não. A série da Netflix é a mesma coisa. Os nossos filhos é a mesma coisa, só precisam de 5 minutos. Tu não vais dizer assim, olha, na próxima hora vou estar disponível para te ouvir, filho. E olha, e acaba de dizer, palavra do Senhor, não é? Então qual é que tu achas, que conselho é que podes deixar aqui primeiro a adolescentes e depois aos pais? Olha, vou-te remeter para um post que fiz há 2 dias no meu Instagram. Aconselhamento esclarece mais. Aconselhamentos e esclarece. Aconselhamento esclarece mais. Que é, nós não temos propriamente ou não deveríamos ter esta omnipotência de achar que sabemos mais do que os outros, mas tudo aquilo que nós podemos fazer com os jovens é primeiro ouvi-los e aí sim, pegando nos novelos deles, saber quais são os problemas, saber quais são as angústias. Se há angústia, se há dificuldade, procura ajuda. Se o seu filho está a ter um comportamento que você acha que não é habitual, procura ajuda profissional. Se o jovem está tendencialmente mais em casa, sem sair, o rendimento da escola mudou, os amigos, o tipo de relações que ele tinha mudou nos últimos tempos, se calhar esteja mais atento. Procura uma ajuda profissional. Se isto são conselhos. E sem caganças. Não são conselhos. Opá, são conselhos. Sim, eu sei. É assim, é a tua experiência. Claro que não é? sim, eu percebo o que estás a dizer. Mas é muito isto. Isto já devia até estar integrado, não é? Se isto mudou, se a sociedade mudou, ok, dentro da mini sociedade do meu filho mudou. Claro que muda. Não. Se muda, como é que nós Então, não mudamos, fazemos parte dele? Então o que é que tem sido normal no seu filho e o que é que agora tem sido alterado? Ok, olha, psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, olha, mudou isto. Ok, então o que é que era normal do seu filho? Era aquilo. Então se calhar temos aqui uma mudança comportamental significativa. Já falou com o seu filho? Já, mas ele não quer falar comigo. Pronto. Então acha que ele ganharia em falar se calhar com uma pessoa independente que pudesse perceber o porquê destas mudanças. Os pais são elementos integrantes. Quando nós fazemos acompanhamento de jovens, não deixamos de fazer acompanhamento aos pais. Eles são integrantes. Apesar da individualidade que devemos dar aos miúdos e a confidencialidade, não podemos descurar que eles saem dali e vão para a escola. Saem daquele gabinete e vão para casa. Portanto, é integrar. São os conceitos que nós podemos dar. Mudou o comportamento ao ponto da vida que até agora viveu, deu aqui uma volta de 180 graus? Então bora, vamos olhar para o seu filho e vamos olhar também para vocês. O que é que mudou na vossa vida nestes últimos tempos? Isso também é uma boa questão para, se calhar, para os adolescentes, porque há muita malta nova que vê o podcast e ouve, que eles também, se calhar, pararem um bocadinho e em vez de estarem no Twitter a falar da chapada do Will Smith ou de outra cena que está a acontecer hoje, não sei o quê, e se calhar sentarem-se um bocadinho em casa e escreverem o que é que mudou na minha vida. Sim. O que é que eu faço no meu dia-a-dia? Como é que eu... Não é? Ou seja, haver também uma... Não é uma autorregulação, mas haver uma confrontação com sim, aquilo que eles estão a viver. Por exemplo, a escrita funciona muito bem nestes miúdos. E não é consciencialização que eu quero dizer, mas nem é autorregulação, mas uma vigia. Sim.
uma vigia dos nossos comportamentos, porque lá está, nós estamos de tal maneira nas rotinas, sejam elas boas ou más, que eu posso ter um comportamento de passar horas fechado num quarto e nem sequer dá por isso, e se calhar o escrever é colocar para fora de nós. E quando nós escrevemos, vemos ali muita coisa que... E confrontas-te. Sim. E acho que um dos grandes também conselhos que podemos aqui dar, se é que podemos dar conselhos, é a necessidade também de não banalizarmos a saúde mental. E acho que chegámos a um ponto em 2022 que já se fala muito de saúde mental e de doença mental e de sofrimento mental, mas temos sempre esta capacidade de ver o que é normal e o que é isto do sofrimento. Eu sei que ainda é uma barreira muito tenue e a pandemia ajudou muito em abrir este estigma, mas também temos que clarificar com os pais e com os jovens que a tristeza faz parte da vida. Sim. A ansiedade faz parte da vida. Agora, a angústia faz parte da vida. São tudo emoções. Agora, ou melhor, são manifestações das emoções. Agora, quando isso nos limita à vida, quando isso nos muda a nossa rotina, a nossa rotina e não é de um bom modo, se calhar podem dar um bocadinho mais de atenção e procurar ajuda sem caganças. Pronto. Eu acho Seja que com o Enfermeiro Maravilha, que é o melhor nome de sempre. Enfermeiro Maravilha. Imagina, e nem fomos explorar isso. A volta, isso fica para outro episódio. Sim, porque Enfermeiro Maravilha tanto pode ser o nome de um super-herói como de um ator porno. Não sei se quer acabar assim. Mas quero eu! Tirar alguma credibilidade a toda a nossa conversa. André, olha, muito obrigado, Raminhos. Já passou uma horinha. Muito obrigado pela... Acho que foi muito interessante. Foi uma conversa muito interessante. Que espero que tenha... Desperto quer a malta nova que esteja a assistir, quer os pais que estejam a assistir. Ou futuros pais, ou pessoas. E que ouçam isto sem peso. Sem peso. Sim. Porque mesmo que não tenham filhos, conhecem sobrinhos, conhecem filhos podem estar atentos a sinais que se calhar os próprios pais não estão. Sim. E podem falar e falar com estes pais, e não é de uma maneira tipo ou castradora ou crítica, mas chamar a atenção. O problema é a carga que nós metemos sempre nas merdas. Sim. Não metam carga nas merdas. Sim. E não metam aquela postura do eu vou chegar com 50 mil opiniões. Não. Façam uma pergunta primeiro, que é: como é que se estão a sentir? Como é que têm sido os últimos tempos? Dão abertura para a partilha. Em vez de, ok, eu cheguei com a mochila das soluções, está aqui os remédios para toda a gente. Tu devias não sei, só a gente sabe lá. Mas pronto. Olha, muito obrigado. Obrigado, Domingos, mais uma vez. Quanto a vocês, a palavra de hoje, obviamente, era a criança. A criança que está dentro de nós e precisa também ser tratada. Não é? E aquela criança que levava o Raminhos dentro do autocarro a ouvir o quê? Qual criança? Tu dizias que ias nas visitas de estudo e na tua adolescência a sentir as emoções das paixonetas. Fogo a ouvir Guns N' Roses para November Rain, clássico. Superaste isso? Sim. Ou vais superando? Olha, mas há músicas que eu não consigo ouvir da adolescência. Fica para o próximo episódio. Exato. Malta, muito obrigado. Continuem a acompanhar o podcast. Muito obrigado a quem está a ouvir no Spotify, no iTunes, no Chromecast. Quem está aqui a acompanhar no YouTube, subscrevam o canal, partilhem com os amigos, deixem o vosso like. Ativa o sininho. Vai nos comentários. Isto é para jovens? Mas eu vou muitas vezes aos comentários, e o André também tem página do YouTube. Também podem procurar, também tem um projeto. Tu não tens feito já, não? Não, parei. Mas podem ver lá muitas conversas interessantes. Sim, Deu-me para isto. Deu-me para isto. Começou contigo. Olha, pois foi, é verdade. Há uns 4 anos. Agora tem, sim, 3 anos e qualquer coisa assim. Portanto, tem muito por onde escolher e para estarem connosco e fazer as vossas partilhas. Se precisarem de alguma coisa também, pela página do Instagram, só procurarem André Maravilha, aparece logo Enfermeiro, e completamente disponível. Se puderem encaminhar alguém ou algum pedido de ajuda, sem problema nenhum. Estão a ver? Fica a dica. Obrigado, pessoal. Até para a semana.